Oi, queridos, tudo bem? Aqui é a professora Isa de novo. Vou tentar fazer um vídeo meio curtinho para explicar para vocês comparação de frações e a gente depois tentar no final colocar algumas frações na reta numérica, na ordem crescente e comparar, né, qual que é a maior, qual que é a menor, tá bom? Então, vou começar, tá? Eu separei aqui um tamanho igual, então todos são uma parte de um mesmo, seja um chocolate, tá bom? Então, tudo isso aqui é uma parte de um inteiro, tá bom? Esse primeiro aqui, eu vou pintar a metade, tá bom? Então, aqui eu pintei meio. Agora, nesse aqui, eu vou pintar a metade da metade, que é 1/4. Tá? Esse aqui eu vou pintar a metade da metade da metade, que é 1/8. Esse aqui eu vou pintar a metade da metade da metade da metade, que vai ser 1/16. Tá vendo? Porque, ó, primeiro aqui, eu dividi na metade, tinham 2 partes. Eu dividi cada uma dessas partes na metade, então ficou 4 partes. Cada uma dessas partes eu dividi pela metade, então ficaram 8 partes. Dessas 8 partes eu dividi cada uma delas pela metade, então ficaram 16 partes. E eu pintei só uma delas. Então, ó, nesse caso aqui, em que a gente está falando sobre frações unitárias, ou seja, frações de uma parte só de um todo, uma parte de várias partes, é fácil a gente conseguir comparar qual que é a maior e qual que é a menor, né? Então, por exemplo, a gente tá percebendo que quanto vai aumentando o denominador, as partes vão ficando menores. Então, claramente, metade é muito maior do que a metade da metade da metade da metade. Então, com certeza, 1/2 é muito maior do que 1/4, que é maior do que 1/8, que é maior do que 1/16. Mas isso porque a gente tá falando das frações unitárias, né? Então, a gente tá pensando só uma partezinha em cada. Se a gente fosse pintar mais partes, aí já muda um pouco a nossa conversa, que é o que eu vou mostrar agora. Então, aqui eu fiz um pouco diferente. Então, todos têm o mesmo tamanho, né? Eles são equivalentes a o mesmo todo, né? Então, nesse aqui eu dividi em 5 partes, esse aqui eu dividi em 5 partes, esse aqui eu dividi em 10 partes, tá bom? Então, ó, vamos fazer uns exemplos, tá bom? Então, se eu pintar uma parte desse aqui, dá 1/5, né? Se eu pintar 2 partes desse aqui, então, 2/5, tá? Então, a gente já sabe, ó, a gente nota que esse aqui, 2/5, é maior do que 1/5, né? Eles têm o dobro do tamanho. E agora, se a gente for pensar quando tem 10 partes. Se a gente pintar 4 partes de 10. 4 partes de 10. Lembra que nesse exemplo anterior aqui, quando a gente aumentava o denominador, obrigatoriamente a fração ficava menor, porque a gente estava falando sobre uma fração unitária. Nesse caso aqui, a gente vai ter que pensar um pouco mais, porque não é mais só fração unitária. Então, aqui, ó, tem 2/5 e aqui são 4/10. E, se você ver, elas representam a mesma coisa, né? Esse mesmo tanto aqui. Elas são equivalentes. Então, a gente tem que tomar cuidado, não só porque o denominador é maior, que a fração é menor, entendeu? Então, tá, vamos pro próximo exemplo. Então, e se nesse último aqui, a gente pintar 7 partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse aqui, eu pintei 7 de 10. E, ó, a gente pode pensar até no exemplo real. Então, por exemplo,
Se eu falar que esse todo aqui representa R$1. R$1. Então, cada partezinha nessa aqui representa o quê? 10 centavos, né? 1/10 de R$1 é 10 centavos, né? Então, nesse caso aqui, quanto que vale 7 décimos? Representa 70 centavos, né? Quanto que vale esse aqui? 4 de 10, sendo que tudo é R$1. Então, cada décimo representa 10 centavos, então são 40 centavos. Tá, e quando a gente pensa sobre os quintos? Ainda lembrando que cada 1/10 vale 10 centavos. Então, a cada 1/5, que representa 2 décimos, então, cada um desse aqui vale 20 centavos. Então, nesse caso aqui, ó, esse 1/5 vale 20 centavos. Vocês conseguem ver, ó, que essas duas barrinhas aqui, ó, de 10 centavos cada uma, representam uma dessa aqui. Então, isso aqui representa 20 centavos. Então, quanto representa esse aqui? Lembra que a gente falou que era a mesma coisa que esse? Então, ele tem dois 1/5. Então, esse aqui também é 40 centavos, como a gente tinha falado que elas eram equivalentes, lembra? Então, ó, também temos exemplos reais pra gente conseguir ajudar na nossa comparação dos números, né? Então, você também pode fazer uma divisão ou pensar num exemplo real para você conseguir comparar também as suas frações, entendeu? Então, se você dividir 7 por 10 na calculadora, também vai dar 0,7. Se você dividir 4 por 10 na calculadora, também vai dar 0,4. E assim você consegue ver melhor qual é a ordem, não consegue? Então, ó, agora a gente também pode fazer a nossa comparação. Então, ó, o 1/5 é menor. 1/5 é menor do que o 2/5, mas o 2/5 é igual ao 4 décimos, né? Então, a gente vai colocar um igual. 4 décimos. E que 4 décimos é menor do que 7 décimos, né? Menor do que 7 décimos. Tá bom? Tá. Aí a gente chega num problema que é: coloque em ordem na reta numérica as seguintes frações: 1/2, 3/4, 2/5, 5/6, 2/8, 1/10, 19/20. A gente quer colocar todas essas frações dentro da reta numérica entre o 0 e o 1, porque a gente sabe que elas estão aqui no meio. Você tem algumas opções para resolver isso, tá? Você pode colocar de forma decimal e colocar elas aqui. Então, você sabe que isso aqui é 0,5 e assim por diante. Então, você pode ir fazendo a calculadora e sabendo de forma decimal qual que é maior e qual que é menor. Eu vou mostrar aqui de um jeito visual para vocês verem a representação delas dentro da reta numérica um pouco mais fácil, tá bom? Então, ó, para cada um desses aqui, dessas barrinhas, é uma parte de um todo, né? Que vale 1, tá bom? Então, eu vou querer saber, dividindo aqui, por exemplo, na metade, quanto é 1/2, né? E para cada uma dessas frações, eu vou usar uma dessas barrinhas, tá bom? Então, eu vou começar. Então, essa aqui eu vou representar o 1/2. Então, se são duas partes, eu vou dividir em 2 partes. E eu quero só uma parte em 2, então eu vou pintar só uma parte. O próximo é 3/4. Então, no próximo eu vou representar 3/4. Então, se são 4 partes, eu quero dividir em 4 partes aqui, tá bom? Aqui já tem o meio, que eu vou continuar. Depois eu quero dividir na metade de novo. Então, eu tenho as 4 partes, eu vou pintar 3 delas. Agora o próximo. Então, é o 2/5.
Vamos colocar aqui e vamos representar o 2/5 aqui. Então, se são duas de 5 partes, eu quero dividir em 5 partes aqui. Vamos lá. Então, agora eu vou pintar duas partes de 5. O próximo é 5 sobre 6. Então, eu quero dividir em 6 partes. Então, ó, dividi em 6 partes e vou pintar 5 delas. O próximo é 2/8. Então, vamos lá. Dividir em 8 partes. Então, agora eu vou pintar duas partes. A próxima é 1/10. Então, eu tenho que dividir em 10 partes esse todo. E agora, eu pinto um só. O próximo é 19 sobre 20. Então, eu tenho que dividir em 20 partes. Tá, então esse aqui eu vou pintar 19 partes de 20. Tá, então eu pintei 19 partes de 20. Agora eu quero que vocês vejam aqui. Essa aqui é a nossa reta numérica, né? Que ela vai de 0 a 1. Sendo que também aqui a gente representa um todo, né? Tipo, meio mais meio também é 1. Isso aqui também é 1. Você colocar também 4 partes de... Você colocar as 4 partes das 4 partes também é 1. Então, todos esses valores aqui também representam tipo de 0 a 1. Entendeu? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ver quanto é essa medida dentro da reta, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o meio, esse aqui é o tamanho do meio de 0 a 1, tá? Então, eu vou literalmente ver qual que é o tamanho daqui, ó, tá vendo que tá todo mundo igualzinho aqui? Então, eu não vou nem medir, eles estão todos certinho aqui. Então, ó, eu vou com a reguinha aqui, ó, marcar aqui na reta numérica o meio, tá bom? Ó, então agora o 3/4, esse aqui, ó, se ele pintasse o quarto, seria 1, né? Então, 3/4 vai até aqui, ó. Então, até aqui na reta numérica, ó, é o 3/4. Agora, o 2/5, se eu pintasse todos os 5, iria até o 1. Mas eu vou parar aqui no 2/5, que vai desse tamanho aqui, ó. E eu vou reproduzir esse tamanho aqui em cima também. 2/5. O 5 sobre 6, se eu fosse pintar o 6, daria 1. Mas eu vou parar aqui no 5º quadradinho. Então, ó, 5 sobre 6, eu vou reproduzir esse tamanho aqui, ó, aqui em cima. 5 sobre 6. O 2/8, até aqui é 1. O 2/8 eu vou reproduzir lá na reta até aqui. 2/8. Aqui, ó, 1/10. Vamos lá. Décimo aqui. 1/10. 19 sobre 20. Vai ser bem pertinho aqui do 1, tá vendo? Porque se pintasse o último quadradinho 20 ali, ó, que é pequenininho, chegava no 1. Então, aqui, ó, é o 19 sobre 20. Vocês estão vendo? Ó, de fato, dá muito trabalho vocês fazerem isso aqui toda vez que vocês tiverem que colocar na reta numérica. Eu só queria que vocês, né, conseguissem visualizar mais ou menos para que vocês tenham conseguido entender. Mas aí, talvez o método mais fácil, de fato, dentro da reta numérica, uma das possibilidades é você transformar em decimal, como eu falei no começo. E aí, para quem tiver dúvida, vai ter o vídeo do Robson, também aqui no canal, falando sobre os números decimais, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvida. Então, por enquanto é só esse vídeo, mas vocês podem enviar as perguntas, podem enviar para a professora Tina, podem vir no nosso plantão de dúvidas,
ou podem escrever aqui no comentário do canal, tá bom? Que a gente vai ler e a gente vai responder, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo e até mais!